Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Estamos aqui para mais um encontro, para mais um momento, para meditarmos sobre a vida de oração da Mãe Espiritual. Agradeço a presença de todas, aquelas que têm nos acompanhado, que têm nos dado a graça aí da presença, das partilhas. Gratidão. Deus abençoe. Quero aproveitar um pouco sobre o ano vocacional, o mês vocacional e também o ano vocacional que nós estamos com o tema Vocação, Graça e Missão. Boa noite, Gilce, filha. Deus abençoe, lá de Feira de Santana. Milena, boa noite. Helena, louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria, filha. Então, filhas, quero falar um pouquinho, enquanto vamos entrando e vamos nos preparando para iniciarmos a meditação de hoje, falar um pouco sobre vocação, né? Este mês vocacional. O Brasil se dedica a um ano vocacional e estamos falando de vocação, né? Vocação à maternidade espiritual. Então, cabe a gente pensar um pouco sobre este chamado e, de modo especial, sobre este chamado à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Então, nós podemos admitir que estamos num tempo de crise da nossa fé. Isso se torna cada vez mais evidente para nós. Então, neste momento de crise, também se torna cada vez mais visível a verdadeira solução para este tempo, que é esta vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes, que tem adquirido então um especial significado, como vocação que vem do latim vocare, chamado de Deus. Esta vocação tem sido esse chamado de Deus ao coração de cada uma das mulheres que tem sido tocada, que tem sido chamada. E esta fraternidade, misericórdia materna, tem este chamado em seu carisma. Então nós assumimos esta missão de formar, orientar e acompanhar essas mulheres que se sentem chamadas a essa sublime vocação. E de modo muito especial a desenvolver essa vocação na igreja e pelo bem da igreja. Por isso ela se faz tão necessária para esse tempo. Reconhecendo então ao mesmo tempo esta vocação que é própria da igreja, a maternidade. A igreja é esta mãe e mestra de toda a humanidade. Então, diante disso, nós reconhecemos a extrema importância dessas mães espirituais e de como elas podem ajudar os seus filhos espirituais por meio de orações e sacrifícios. Então, para que as senhoras possam discernir, e de modo muito especial convido a cada uma a meditar sobre isso, e também os filhos que estão nos assistindo, têm participado conosco, né? Filho Beto aí, boa noite, lá de Feira de Santana, Deus abençoe. Terezinha, Deus abençoe, filha. Então, chamo as senhoras de fato a discernirem esse chamado e discernirem o quanto esta vocação é importante para esse tempo da nossa igreja. Então, se cada uma das senhoras deseja ser acompanhada, deseja ser instruída, nós aqui da Fraternidade Misericórdia Materna temos como este carisma, principalmente nós da vida religiosa, as religiosas dessa fraternidade. Então, se você aí, em profunda comunhão e união com o seu pároco, deseja um grupo na sua paróquia, deseja ser acompanhado, como nossas filhas de Belo Horizonte, Cláudia, gratidão pelo sim, tem se dedicado e tem feito um belo momento
de oração, de intercessão pelos sacerdotes. Então, você que tem esse perfil, né, a maternidade espiritual, sente chamado, essas mulheres que, como diz o Papa São João Paulo II, é uma vocação escondida. Então, são mulheres discretas, são mulheres maduras, né, maduras na sua vida espiritual, porque em qualquer idade ou estado de vida, você pode receber esse chamado, como o Papa também nos lembrou bem da nossa pequena criança, Santa Jacinta. Então fica mais este convite, mais esse esclarecimento deste chamado ao nosso carisma de formar, acompanhar e orientar essas mães espirituais para que possam cumprir plenamente o chamado a esta vocação, a maternidade espiritual. Que neste mês vocacional nós possamos ter a graça cada vez mais desse discernimento. Vamos começar então nossa oração, para começarmos então a nossa meditação de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, Espírito divino de luz e de amor, eu vos consagro a minha inteligência, o meu coração e a minha vontade, todo o meu ser no tempo e na eternidade. Seja a minha inteligência sempre dócil às celestes inspirações e à doutrina da Santa Igreja Católica, da qual sois infalível guia. Seja o meu coração sempre inflamado de amor a Deus e ao próximo. Seja a minha vontade conforme com a vontade divina, e toda a minha vida seja fiel à imitação da vida e das virtudes de Jesus Cristo, nosso Salvador, ao qual com o Pai e convosco sejam dadas honra e glória para sempre, assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Com vosso Filho Homem Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Boa noite, Raimunda. Gratidão à presença de todas e todos. Filhas, então, se é uma vocação, né, um chamado, e este chamado é na ordem da graça, como diz o Papa São João Paulo II, é uma maternidade na ordem da graça, gerada pelo Espírito. Então, por isso, se faz tão necessário meditarmos sobre a vida interior, sobre a vida sacramental e logo sobre este belo adorno da maternidade espiritual, de uma mãe espiritual, que é a oração. Então, por isso, estamos meditando sobre esta vida da oração, né? Esta vida de entrega, de doação e sacrifício que uma mãe espiritual deve ter para ajudar e auxiliar o seu filho espiritual. E estamos já há algumas terças-feiras meditando sobre uma virtude, um dom muito importante, a piedade. Já falamos sobre a sua natureza, já falamos sobre a sua nobreza, já falamos sobre o seu conceito, e agora, continuando nesse caminho, nós falaremos um pouco sobre o mal entendido que pode haver sobre a piedade, que é um grande risco e um grande mal para a vida do cristão, mas de modo muito especial pode ser para nós, mães espirituais. Como o Papa nos lembrou, e é sempre bom, filhas, meditarmos sobre isso, esta é uma vocação escondida, esta é uma vocação recolhida no interior do coração de Nossa Senhora, por meio da sua maternidade espiritual. Então, a piedade, ela tem uma nobreza que nos eleva na nossa vida espiritual, porque ela nos purifica os sentidos, ela ilumina o nosso espírito e ela fortifica a nossa vontade.
Então, são 3 elementos muito nobres, de fato, na vida de piedade de cada cristão. Isso nós já falamos na semana retrasada. E a piedade, como este elemento, esta virtude, esse fator tão próprio da vida interior de todo o católico, ela faz com que a nossa oração receba inspirações mais elevadas para suportarmos, por exemplo, grandes tentações. Mas há um grande risco. A piedade, ela pode ser mal entendida. Ela pode virar um grande espetáculo, onde revela-se, então, uma grande superficialidade da fé. Isso é muito delicado e isso deve ser meditado. E se sentimos este movimento, que se reflete primeiramente exteriormente em mim, e eu vejo que aquilo é mecânico, que aquilo é artificial, isso vai gerar primeiro em mim o quê? Um enfraquecimento da minha fé. Por isso, logo eu tenho que ficar em alerta. Este meu ato de piedade, mesmo ali, estou ali 1 hora de joelhos, em oração, rezando o meu Santo Terço, fazendo uma adoração eucarística, mas eu percebo que aquilo não aumenta a minha fé. Ao contrário, gera em mim questionamentos sobre a fé, questionamentos sobre as virtudes, me gera um incômodo sobre as virtudes mais caras, como humildade, pobreza, obediência, desapego. Logo, eu também posso perceber mais um elemento dessa piedade mal entendida, diz o Padre Guibert para nós: a infecundidade. Se a nossa vida espiritual não é fecunda, ou seja, se ela não toca, primeiro, a minha reforma moral, como nós já dissemos, depois começa a tocar o próximo que está perto de mim. Ele deseja também aquele mesmo ato de piedade, ele deseja aquelas mesmas atitudes que nós veremos daqui a pouco, que tem uma alma piedosa. Então, filhas, este ponto também se torna fundamental para nós. Se eu estou rezando, se eu me coloco no exercício dessa intercessão pelos sacerdotes, pelas almas, se eu me coloco disposta à minha maternidade, ela precisa ser fecunda. E se ela não está fecunda, é porque de fato me falta um coração piedoso, uma alma piedosa. Então, nós vamos percebendo um outro elemento. Depois que eu percebi que a minha fé está superficial, está espetacularizada, depois de perceber que a minha fé está esfriando, né, ou gerando até mesmo um grande mal, como a tibieza, o desânimo, doenças espirituais da alma, eu vou ver que ela está infecunda. E depois de vê-la infecunda, eu vou ver que ela está inútil para minha alma. Então, quando aqueles atos, filhas, que eu estou ali, muitas vezes de joelho, mas estou julgando o meu irmão, estou observando, estou percebendo aquilo que está fora do lugar, na igreja, estou percebendo aquele erro do coroinha, estou criticando, estou fazendo todo esse movimento na minha alma. Aquele meu ato de prostração, ele não é verdadeiro. Ele não é piedoso. Então, por isso, diz o nosso autor, Padre Guibert, vai levando outros cristãos que estão ali a desistirem também da virtude da religião e começarem até a descuidarem da sua vida interior. Então, eu mesmo faço o movimento primeiro de descuidar da minha vida interior, porque eu não vejo fruto em mim primeiro.
Eu não vejo essa fecundidade primeira na minha alma. Logo, não terá naqueles que estão próximos a mim, gerando também neles um desinteresse. E logo isso vai gerar um afastamento daquela alma por um descaso completo em relação aos atos de piedade. Para isso nós precisamos lembrar da nossa primeira live sobre este tema, que está salva aí no nosso Instagram, ou também vocês podem assistir aí no nosso canal no YouTube, onde nós falamos um pouco o que é esta virtude, o verdadeiro conceito desta virtude e deste dom, da piedade. Então, há uma grande responsabilidade que acomete nas almas verdadeiramente piedosas de fazerem com que o mundo todo reconheça o valor de uma ação piedosa na vida espiritual. Para isso, eu vou colocar alguns pontos para que nós percebamos isso e possamos fazer este movimento na nossa vida de oração, na nossa vida interior. O primeiro ponto desta responsabilidade é que uma alma piedosa tem reta intenção nos seus sentimentos. Então, tudo que faço está ordenado, né? Passa pela virtude da ordem, logo por Jesus. Os meus sentimentos, então, não são de apegos. Eu não faço aquilo, eu não faço aquele ato de piedade porque eu preciso que o outro veja e fale, nossa, como ela é piedosa. Eu não vou andar calmamente, modestamente, só para que o outro diga, nossa, olha como ela é modesta, é piedosa, se veste piedosamente, reza piedosamente. Se não há uma reta intenção em fazer aquilo, né? Se tem uma reta intenção em se unir a Deus e salvar almas. Essa é a grande reta intenção de uma alma cristã, principalmente no seu momento de oração. Então, seus sentimentos precisam estar ordenados para aquele que é o Mestre, aquele que é o Senhor, aquele que é o amado, Jesus Cristo. A ninguém mais deve estar voltado os meus sentimentos. Por isso eu consigo estender esta sensação e este movimento interior de união com Deus para todo o meu dia, mesmo quando eu não estou em oração. Faço assim do meu dia oração, faço assim de todas as minhas ações cotidianas sobrenaturais, unidas a Deus. O segundo aspecto é, uma alma piedosa mostra ao mundo uma oferta de sacrifícios generosos. Então, tudo que se faz numa alma piedosa, mesmo os sofrimentos. Então, 1 hora de joelhos para uma alma piedosa, é claro que vai doer a coluna, vai doer o joelho, vai adormecer as pernas, os pés, mas essa alma oferecerá este sacrifício de forma generosa, ou seja, pautada no amor, para nosso Senhor, para que almas sejam salvas. Então, pequenos sacrifícios, como nós já citamos aqui, que a nossa pequena Jacinta não tomava água. Um pequeno sacrifício, mas era uma oferta de um sacrifício generoso. Logo, nosso Senhor acolhia e acolhia feliz, alegre, contente com a doação, com o esforço. Depois, o terceiro aspecto são trabalhos empreendidos corajosamente. Então, tudo que uma alma piedosa faz está imbuído ali de uma grande coragem. Coragem que vem de uma outra virtude, que é a virtude da fortaleza. Por isso, uma alma piedosa facilmente se oferece em doação para a salvação de outra alma, ao ponto de oferecer-se até em martírio, como nós vemos tanto na história dos santos. Então, tudo que empreende, ou seja, tudo que faz,
tudo que se esforça uma alma piedosa, ela o faz de forma virtuosa, corajosamente, né? Empreendendo ali um grande esforço, mas um esforço que não tem medida para salvar, né, a si mesmo e as almas, né, confiadas a ela. Depois, o quarto ponto é tolerar os sofrimentos pacientemente. Então, uma alma piedosa não terá aquele mal, daquele veneno da murmuração no seu coração. Ela simplesmente oferecerá tudo, sofrerá tudo com grande calma. Como disse uma filha nossa aqui no primeiro testemunho dessa série de lives que estamos fazendo, passei por um amoroso sofrimento. De fato, esse é o sentimento que se passa num coração piedoso. Um sentimento de um amor diante do sofrimento. Como tantos santos nos ensina, que sofrimento e amor eles se unem de uma forma que um alimenta o outro e cresce em nós. E isso faz com a outra virtude, a paciência. Paciência para consigo diante daquela situação de sofrimento, paciência para com o próximo, que também me vê nesta situação. E tantas vezes estamos adoentados, estamos acamados, estamos passando por situações até mesmo de angústia interior. Eu preciso que o outro tenha paciência para comigo, mas para isso, primeiro, eu faço um movimento de paciência diante daquela situação. E quinto, uma alma piedosa dedica-se ao próximo desinteressadamente. Então, uma alma piedosa vai servir ao próximo. E servir de uma forma a não perguntar, como diz no Evangelho, a mão direita faz aquilo que a esquerda não vê, né? Então, seja numa doação caridosa, seja aí na devolução do meu dízimo, seja no auxílio que eu faço a uma família carente que necessita, eu simplesmente faço de forma desinteressada. Ou mesmo no auxílio, numa orientação, no acompanhamento, né? Seja qual for a necessidade que o meu próximo ali almeja e eu estou para servir. Servir como a Santíssima Virgem Maria serviu a Santa Isabel. E por fim, o sexto, desejar ser santo. Então, uma alma piedosa tem um desejo sincero, uma reta intenção, uma clareza de consciência, de inteligência e uma fortaleza na vontade para ser santa, verdadeiramente santa, e buscar e almejar esta santidade e se esforçar para essa santidade. Então, quais são as atitudes desta alma piedosa diante desses 6 aspectos que ela já traz em si? Se é uma alma piedosa, já traz esses 6 pontos. Logo, ela age como? As atitudes de uma alma piedosa, primeiro é prudente, é uma alma prudente. Uma alma que sabe bem julgar as situações. Então, ela não faz julgamento temerário. Ela não faz para com o próximo nenhum tipo de ofensa, sem que saiba primeiramente bem julgar aquela situação. Depois, uma alma piedosa tem uma atitude de reserva exterior. Ou seja, ela tem esta vida recolhida, esta vida escondida que estamos falando, né? Ela não quer mostrar-se, ela não quer revelar-se, ao contrário, ela quer guardar-se, né? Guardar-se para o amado de sua alma. Depois, esta alma tem uma atitude de compaixão, né? Se ela já tem uma oferta de sacrifícios generosa, se ela já tolera os sofrimentos, se ela já se dedica ao próximo desinteressadamente, logo ela mostra-se um coração de compaixão, né? Um coração comiserado, como diz São Tomás de Aquino, pelo próximo, né? Ou seja, que quer ir lá
tocar a miséria do próximo e dar a ele a misericórdia, como São Francisco de Assis nos ensina, e de ser misericórdia com eles, né? Ir lá e acompanhar aqueles que necessitam e levar para eles a misericórdia de Deus. Depois, a atitude desta alma piedosa é uma atitude de desinteresse. Nada importa a esta alma que não seja os bens celestiais. Então, ela mostra um verdadeiro desapego, né? Uma verdadeira pobreza, uma verdadeira ação, então, de simplesmente estar com os olhos voltados para Deus, para os bens celestiais, né? Para esta vida sobrenatural. E a última atitude clara de uma alma piedosa é o espírito de sacrifício. Como nós falamos, o que está na carta de São João, dar a vida pelo irmão. Isso é próprio de uma alma piedosa. O dom de si, o ofertar-se. E isso é algo nobre que deve estar na alma de uma mãe espiritual. Então, se você, filha, está querendo discernir esse chamado e você já percebe algumas inclinações, como ter o desejo de rezar pelos sacerdotes, ter os desejos de cuidar e zelar de um sacerdote, você deveria se perguntar: eu tenho um espírito de sacrifício por esta alma sacerdotal? Se a resposta for sim, com toda a reta intenção e com toda a plena consciência, você é uma mãe espiritual. E venha conosco ser acompanhada, orientada, formada, para que você possa viver esta vocação. Porque este é um ponto muito importante nesta vocação. Porque ali pode-se vislumbrar, então, de fato, uma alma que quer viver para Deus, uma alma que quer viver segundo a vontade de Deus. Logo, ela mostra ali uma prática sincera de uma piedade que vem do movimento interior da sua alma. Então, não é algo exterior como nós falamos, algo que será espetacular, algo que será, então, visto e aplaudido pelos outros, mas ao contrário, à medida que esta alma piedosa revela as causas dos seus sentimentos nobres para salvar a alma, a sua disposição para o sacrifício, os seus trabalhos em serviço do próximo, a sua paciência, a sua dedicação desinteressada para que as almas sejam salvas. Então, logo, as pessoas próximas compreenderão a importância de se buscar esta virtude, este dom da piedade. Então, a alma piedosa, e caminho para finalizarmos, ela dará um testemunho eficaz para o mundo. Ela fará brilhar a santidade e a força de Deus expressa na nossa alma de cristão que fomos batizados. Então, filhas, uma alma piedosa deve trabalhar o seu interior. Então, nós cristãos, se queremos chegar a sermos estas almas piedosas, devemos buscar fortemente trabalhar o nosso interior, porque assim mostrará frutos. Frutos para nós e frutos para o próximo. E assim nós vamos fugir de qualquer caricatura e de qualquer máscara de virtude, né? Ou seja, desta virtude má compreendida e desta virtude falseada por vários atos e atitudes exteriores. Bem, filhas, era isso que nós queríamos meditar hoje. Não sei se alguma das senhoras teria alguma pergunta, ainda teríamos um minutinho. Agradeço muito a presença. Convido também aqueles que estão nos acompanhando no YouTube para compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, nos ajudar.
E também aqueles que estão no Instagram, nos ajude, compartilhe, para que mais mulheres possam se encontrar com este conhecimento e possam discernir se são chamadas a esta vocação que neste tempo de crise se faz tão necessária para fortalecer a nossa fé e para ajudar e servir a nossa Santa Madre Igreja. Então, se não tem perguntas, as senhoras também podem deixar aí ao longo da semana. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, teremos a grata alegria de respondê-las. Vamos fazer uma oração pedindo a graça que o Espírito Santo nos ilumine e fortaleça a nossa vida interior e nos dê a graça desta virtude, deste dom da piedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, e faço um convite especial para aquela jovem, para aquela moça que ainda não discerniu a sua vocação. Faremos o encontro vocacional de 11 a 13 de agosto. Entre em contato conosco e venha discernir a sua vocação. Deus abençoe.